queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar as cargas elétricas, o início da eletrostática. Antes de mais nada, vamos relembrar que a gente ainda não conseguiu vencer a pandemia ainda e a ajuda para vencer o vírus depende de todos nós. Como a gente bem sabe, os sintomas são bem parecidos, com os de gripe, já que o Covid é bem parecido com o vírus, muito parecido com o vírus da gripe também. Então, os sintomas são bem parecidos também, com os da gripe, sendo esses mais comuns: a febre, a dor de garganta, a dificuldade de respirar, o cansaço. Esses são os mais comuns, Também a coriza, que é o narizinho escorrendo, dor de cabeça, tosse. E como é que a gente se previne, Sempre usar máscara ao sair de casa, manter o distanciamento, Se distanciar as pessoas pelo menos 1 metro, estar utilizando álcool gel ou lavando as mãos com sabão, Já que a gente já sabe que ele morre com sabão. Sair de casa, o mínimo possível e estar sempre desinfectando os seus objetos que são possíveis meios de transporte para o vírus, objetos de metais, por exemplo. Então vamos lá. A eletricidade, ela é um movimento de partículas subatômicas, As partículas podem ser os prótons ou os elétrons, mas geralmente são os elétrons, que o movimento dos elétrons, ele gera a eletricidade, gera a corrente elétrica. É essa mesmo que a gente conhece quando a gente bota o dedo na tomada, Não bota o dedo na tomada, pelo amor de Deus. Ou quando a gente liga um aparelho na tomada, e faz um barulho, é justamente isso que está acontecendo, movimento dos elétrons. E geralmente, o movimento desses elétrons está associado a um fio, um condutor, que é o que a gente chama, que é um meio que conduz, que ajuda essa passagem dos elétrons. E os elétrons, ou os prótons, que são os portadores de carga, que geram energia elétrica, eles podem ser positivos ou negativos. E eles têm também uma propriedade de atração ou repulsão, conforme a sua carga, Se você tem duas cargas de mesmo sinal, ou seja, duas positivas ou negativas, elas se repelem. Mas se você cola no seu cabelo, você também pode passar em vidro, você também pode passar no carpete, no tapete, e depois você aproxima o pente desses pedacinhos de papel. Você vai notar que os pedacinhos de papel vão ser atraídos em direção ao pente. Por quê? Porque ele adquiriu carga elétrica a partir desse movimento de atrito com o seu cabelo, com a sua superfície, com algum metal também, por exemplo, com o carpete, o tapete. É bem conhecido de locais onde tem maresia, que é o movimento, das partículas de água através do ar. Esse movimento, ele também consegue eletrizar os metais. Então, quando você está em local que tem maresia, é possível de você levar um choque ao você encostar na porta, na maçaneta. E também é possível de você levar um choque ou você transmitir um choque quando você arrasta um metal, atrita ele, ou você se atrita no metal, por exemplo, nos escorregadores de ferro, onde as crianças brincam. Se é uma criança descer lá muito rápido no escorregador e ela abraçar outra criança, ela pode transmitir um choque para a criança, justamente por causa disso, por causa do atrito. Ela se eletrizou porque ela se atritou com o metal. E essa é uma das formas, nessa forma de gerar, de você conseguir eletrizar um corpo, você conseguir passar cargas, acumular cargas para outro corpo. Os materiais, eles podem ser condutores ou isolantes. Os condutores são materiais que eles facilitam, essa passagem esse movimento dos elétrons.
eletrização é justamente isso, a energia elétrica, a eletricidade é justamente isso, o movimento dos portadores de carga. Um movimento, esse movimento gera energia, né, que a gente chama de corrente. A corrente elétrica é energia elétrica. E alguns materiais, eles conseguem passar facilmente esses elétrons. O que eu quero dizer é que em determinados materiais, por exemplo, em cobres, no cobre, né, que a gente utiliza como fios, a, esse material não oferece muita resistência quando os elétrons passam por ele. É muito fácil de os elétrons passar por eles. E essa passagem dos elétrons por ele vai gerar a energia através dele. Já existem outros materiais, por exemplo, a borracha, né, que ela não ela oferece muita resistência à passagem dos elétrons. E a isso nós chamamos de isolantes elétricos, né? São materiais que não oferecem com tanta facilidade assim a passagem dos elétrons. E tem um porém aqui nos isolantes. Os isolantes, eles oferecem muita resistência para a passagem de corrente elétrica, né, para o movimento dos elétrons. Porém, eles só são isolantes até um certo ponto. Vocês já devem ter visto no, em algum vídeo no YouTube em que tá tendo uma passagem de corrente elétrica através do ar. O ar também é isolante. Porém, quando você passa uma corrente muito alta, o ar ele se torna um condutor também. Você quebra a passagem, a corrente é tão forte que você quebra, como se você quebrasse essa dificuldade que o meio tem que o meio impõe para a passagem dos elétrons. Aí quando você quebra isso, a gente fala que você quebrou a rigidez dielétrica, é o termo, daquele meio. E nós também vemos, né, com frequência, ainda mais nesse período de chuva, os raios, né, e os relâmpagos, que apesar de o ar ser um isolante, né, há essa passagem, né, de energia elétrica aqui. Também é uma passagem de energia elétrica, né, os raios dos relâmpagos. Outra forma de eletrização é a por contato. Também temos a forma de eletrização por indução. São três formas de eletrização: atrito, contato e indução. Ou seja, você pode eletrizar um corpo de três formas, né? Por atrito, a gente já viu que você bota em contato dois meios e você movimenta um deles, né? Ou seja, gerando ali o atrito, e o atrito é essa passagem de cargas. Por contato também, quando você coloca um corpo eletrizado, que é justamente esse da figura aqui do desenho, tem um corpo eletrizado positivamente, que é o que significa essas cruzinhas. Quando o corpo está eletrizado negativamente, ele está com vários menuzinhos ao redor dele, né? Os sinais de menos. A gente diz que ele está eletrizado negativamente. E o que é que significa esse positivamente e negativamente? Negativamente é que tem muito mais elétrons do que prótons. Então, já vimos a eletrização por atrito, por contato. Quando você coloca em contato, as cargas vão se equilibrar, vão se dividir. E elas vão se dividir exatamente na metade, né? Se tivessem três esferinhas, as três esferas ficariam com a mesma carga. Ficariam com a mesma carga porque, se fossem infinitas esferas, as cargas se distribuiriam para todas ficarem com a mesma carga. E aí ficariam com a mesma carga por quê? Porque aqui a gente utiliza esferas, que são corpos ideais, e todas as esferas têm o mesmo raio. Aqui na foto elas não têm a mesma carga, por quê? Porque é uma esfera maior do que a outra. Então uma tem um raio maior. Se ela tem um raio maior, né, ela é maior que a outra, ela vai conseguir armazenar mais cargas. Mas nos exercícios a gente sempre utiliza esferas que têm o mesmo tamanho, o mesmo raio. Então elas conseguem armazenar a mesma carga. Então quando você coloca os exemplos que a gente utiliza são esferas com o mesmo raio, né, o mesmo tamanho, elas vão ficar sempre com a mesma carga. Se aqui nessa esferinha, nesse exemplo, fossem duas esferas iguais e a primeira esfera tivesse carregada positivamente
e a segunda não tivesse neutra, e ela tivesse, por exemplo, 6 cargas, ao final do contato, ambas estariam com 3 cargas, seja positivo ou negativo, né? E ou a outra forma de eletrização é a eletrização por indução, quando você tem um corpo carregado e o outro neutro. E aí você vai induzir o corpo neutro a ficar carregado. Você coloca aqui, também pode ser usado como exemplo, essa esferinha positiva vai se aproximar do corpo neutro, da esfera neutra. Quando ele se aproxima, como ele está carregado positivamente, vai haver aqui um deslocamento de cargas elétricas negativas para próximo da região onde está as cargas elétricas positivas. E do outro lado vai haver o deslocamento das cargas positivas, já que as cargas positivas se repelem, né, repelem as mesmas cargas, né, as cargas do mesmo sinal. As positivas repelem as positivas e atraem as negativas. Então vai haver aqui no meio, para a esquerda, as cargas negativas e no meio para a direita as cargas positivas. E aí você pode colocar elas em contato com a Terra e essas cargas positivas vão descer, entrar em contato com a Terra e aí você tira, né, o contato delas com a Terra e você vai ter um corpo carregado todo uniformemente negativamente. Essa forma de eletrização nós chamamos de eletrização por indução. Indução por quê? Porque você induziu o corpo que era neutro, né, tinha a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, a ficar só com a carga negativa. Conclusão: cargas elétricas são partículas que podem ter caráter positivo ou negativo, que no caso elas podem ser prótons ou elétrons, que são as partículas atômicas. Partículas de cargas iguais se afastam, partículas de cargas diferentes se atraem. Existem materiais isolantes que não transmitem cargas elétricas até certo ponto. Se você colocar muitas cargas, né? Se tiver uma corrente muito alta, ele vai sim conduzir. Ele vai deixar de ser isolante e vai passar a conduzir, vai ser condutor. A diferença entre, né, os condutores e os isolantes é que os condutores eles conduzem, né, facilmente. Já os isolantes, você tem que colocar uma corrente muito alta para eles começarem a conduzir. Também existem materiais que transmitem as cargas e estes são chamados os condutores. A eletrização pode ser por atrito ou por contato e também por indução. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.